Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletir juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, bendito seja Deus por este dia santo em que celebramos a Epifania do Senhor. Para acolher a todos no seu amor, Jesus se manifesta como luz para todos os povos e raças, em todas as línguas. Por meio dos magos do Oriente, o Senhor mostra quão universais são seu amor e sua acolhida incondicionais, abrigando-nos sob a sua tenda e clareando as estradas de nossa história com a sua luz radiante, pois é Ele a estrela que ilumina os nossos caminhos. Então, unimos-nos a todos os grupos populares inspirados na piedade cristã que hoje fazem suas manifestações para que hoje fazem suas manifestações para celebrar o nascimento do Filho de Deus. Então, a primeira leitura está em Isaías capítulo 60, versículo 1 a 6. Isaías capítulo 60, versículo 1 a 6. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles viram as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã e Efa a te cobrir. Viram todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Então, a palavra epifania significa manifestação, revelação. Assim, a solenidade da Epifania do Senhor é a revelação do mistério de nossa salvação a todos os povos. A encarnação de Jesus ilumina todo o universo. Manifestado em nossa carne mortal, Deus Pai recriou toda a humanidade no esplendor de sua imortalidade. Então, na primeira leitura, sob o símbolo da luz, em oposição às trevas, fala-se do aparecimento da glória do Senhor em Jerusalém. Sobre a cidade santa, parece existir uma espécie de força centrípeta que atrai todos os povos e nações para ela. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Efésios, capítulo 3, versículo 2 a 3, depois versículo 5 a 6. Efésios, capítulo 3, versículo 2 a 3 e depois o versículo 5 a 6. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério, este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Então, na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Efésios, fala pra gente: agora foi-nos revelado que os pagãos são co-herdeiros das promessas. São membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Então, que nós possamos sempre nos amar e nos respeitar uns aos outros, sempre tendo atitude de fraternidade, de caridade. Nós devemos sempre nos ajudarmos uns aos outros, que nós possamos sempre estar unidos como irmãos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 2, versículo 1 a 12. Mateus, capítulo 2, versículo 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo.
Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Quando os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Então, no evangelho de hoje, cumpre-se a profecia de Isaías. Os pagãos são atraídos pela luz do menino Jesus e se colocam a caminho, não de Jerusalém, mas de Belém, a casa do pão. Condensam-se dois grupos de personagens. O primeiro é o dos magos, que se orientam pela estrela. O segundo é o de Herodes, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que supostamente escutam o testemunho da Escritura. A reação do primeiro grupo é de procura, reconhecimento e adoração do menino Deus. A reação do segundo grupo é de ameaça, perseguição e enfrentamento. Sigamos o exemplo de fé deixado pelos magos. Eles voltaram por outro caminho, não o caminho de Herodes, que é o caminho de perseguição e de morte. Trilhemos, como os magos, o caminho da luz, da vida e do amor. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.